Amém, queridos, bom dia a todos vocês que nos seguem pelo nosso canal do YouTube, também ouvintes da Rádio Gospel FM, transmitindo vida. Somos uma igreja aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná, uma cidade muito aconchegante, dentro de um bairro que é um dos mais receptivos de Curitiba, um lugar lindo. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, cultos aos domingos, sempre às 10 e 19 horas. Então, quero fazer um convite para você que não nos conheceu, venha nos visitar, você vai ficar encantado com o poder de Deus nessa igreja, amém? Nós temos ministrado os últimos domingos a respeito dos encontros de Deus dentro da casa das pessoas. Há um movimento muito claro em que Deus, ele sai do templo, Jesus, ele vai buscar as pessoas dentro de casa. Nós já ministramos a respeito do fariseu, que recebe Jesus e uma mulher intrusa, derrama perfume e chora aos pés de Jesus. Nós já ministramos a respeito de Marta, Maria e Lázaro, aquela família a qual Jesus amava, que recebe Jesus com seus 13 discípulos, e isso causa um alvoroço e questões que são respondidas por Deus. E hoje eu quero falar sobre um homem que é visitado por Deus dentro de casa, mas ele está lá no Antigo Testamento, um dos reis mais impressionantes e exemplares que nós temos na Bíblia Sagrada. O tema de hoje é: não entregue os pontos. Não desista. Não desista. Eu acho que o pastor Erickson falou que eu sou um Josué. Na verdade, se há uma virtude em mim, é a perseverança. Eu não desisto de quem eu amo, eu não desisto de amar, eu não desisto de sonhos, eu não desisto de colocar os meus projetos na mão do Senhor. Eu fiz um voto no mês de julho, e eu entreguei esse voto depois de 40 dias, num sacrifício no altar. Alguns de vocês estão perguntando: pastor, o senhor perdeu peso, está fazendo algum tipo de reeducação alimentar? Não estou fazendo, eu estou sacrificando ao Senhor, num voto que eu fiz no altar de Deus, orando por você. Tem muita gente que está na igreja, que não tem força para orar, que não consegue orar, que não sabe orar, que está vivendo momentos de crise, que está pensando em entregar os pontos. O meu papel é ficar na brecha pelo povo, pelo rebanho que Deus me deu aqui. E nós temos membros, gente, espalhados por toda essa face da terra. Temos membros na Suécia, temos membros em Portugal, em Moçambique, nos Estados Unidos, gente fora de Curitiba. Dr. Gerson, nosso irmão, está hoje lá em Itabuna, é membro de Bom Retiro. E se o pastor não é aquele que entra na brecha, Ezequiel capítulo 21, 22, verso 31, eu procurei um homem na brecha. Gente, se Deus não levantar a gente, se a gente colocar pessoas enfraquecidas, se nós colocamos pessoas adoentadas, gente que desiste, que abandona a trincheira, que abandona os sonhos, que abandona as promessas, eu não roo corda. Podem aprender isso. Eu não desisto das minhas promessas, e elas ficam cutucando a minha vida. Eu não estou aqui, gente, para essa geração apenas. Eu estou aqui para gerações que vêm depois de nós. Eu acabei de chegar de um culto, fui visitar um amigo meu, pastor Roberto Silvado. Hoje ele está celebrando 35 anos de ministério, e 4 pastores pregaram agora pela manhã, no primeiro culto da manhã deles. Todos eles eram jumpers, ou eram os upgrades, os adolescentes, quando ele chegou na igreja dele. E eles vieram dar um testemunho. Eu tinha 11 anos, quando o pastor Silvado veio lá dos Estados Unidos, tinha terminado um doutorado, para começar o trabalho aqui no Bacaxeri. O outro, eu tinha 17. O outro, eu me encontros com esse pastor, e ele foi levantando
homens e mulheres de Deus que hoje pastoreiam, ajudam a pastorear dentro do colegiado de pastores. O seu filho é que vai ser o pastor de Bom Retiro. Coloca isso na tua cabeça. Esse menino que você acha que é um adolescente teimoso, esse menino, essa menina que você acha que é um jumper, que é um pré-adolescente, foi essa criança, está o Theo aqui sendo consagrado ao Senhor. São essas pessoas que vão crescer dentro desse ambiente de fé, mergulhado, batizado no poder do Espírito Santo, para não entregar os pontos. Crise a gente vai ter, a crise, está aqui dentro, está no meu bolso. A gente vai administrar o tempo todo, toda semana, ou tem alguma semana regular na tua vida? Não, hoje nada saiu, né, aquela curva flat, hoje não teve nenhuma emoção. Daqui a pouco, estou vendo aqui o meu genro, e eu estou vendo aqui, você está muito bem vestido. Você pode ficar em pé, por favor, para todo mundo olhar para você? Meu filho, você está muito bem vestido. Gente, isso está revestido de autoridade e poder. Mas um dos dois hoje vai ter uma crise. E se não for esse domingo, vai ser no próximo. Vai ter uma crise. As nossas vidas são cheias de experimentações, de crises. E eu quero mostrar a vida de um rei que segue os caminhos de um pai que ele aprendeu dentro de casa. O nome dele é Josafá, filho de Asa. A piada sem graça eu conto toda vez, né? Quem foi que criou Asa e não voou na Bíblia? Pronto, a mãe do rei Asa. Pronto, foi ele. Ele é filho de Asa, foi seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Por que contra Israel? Porque nesse tempo Judá e Israel não era um povo só, era uma nação dividida. Havia uma guerra civil, tinha sido acontecido nos tempos de Jeroboão. O reino aqui está fatiado, uma casa dividida não subsistirá. Aqui ele se fortaleceu contra um irmão que estava contra ele. O Senhor esteve com Josafá. Por quê? Por que o Senhor esteve com ele? Porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu pai Davi tinha seguido. Olha o exemplo familiar. Não consultou os ídolos, mas buscou a Deus de seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. O seu filho, vou repetir, vai acreditar em você. O seu filho vai crer em você. Se você orar e buscar a Deus, e ele ver respostas de Deus na perseverança da tua oração, porque eu esperei com paciência no Senhor, ele ouviu, ele se inclinou para mim, ele abaixou, fala que eu quero ouvir. Ele se inclinou para mim, ele me ouviu, ele me respondeu. Os seus filhos vão ver você batendo numa porta que vai abrir. Os seus filhos vão ver você numa obediência que vai trazer para vocês algo chamado bênção. Josafá seguiu o caminho do pai, e por isso, ele contou com a bênção do Senhor. Pensa num homem que prosperou em tudo, mas por quê? Porque ele teve coragem de ser homem de Deus, tanto na igreja quanto em casa. Ele viu o pai dele fazer, vou fazer igual. Olhe para mim, preste atenção nisso, eu vou repetir aqui. Não fale mal de igreja. Não compare as denominações. Não fale mal dos pentecostais, porque você é tradicional. Não fale mal dos tradicionais, porque você vive falando em mistérios. A multiforme sabedoria de Deus é assim. Existem igrejas de toda forma, porque Deus fez assim. E esse é o cardápio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os profetas que escreveram o Antigo Testamento, os apóstolos, os discípulos que escreveram o Novo Testamento, eles são diferentes. Eles são usados com emoções diferentes, com experiências diferentes. E você diz, eu prefiro Isaías, e outro diz, eu prefiro Jeremias. Um diz, eu prefiro Gênesis, outro diz, eu prefiro Mateus. É justamente assim que Deus quer.
Não fale mal da igreja, porque eu não gosto da metodista, não diga isso. Porque a presbiteriana é assim assada, porque a assembleia funciona de um jeito, porque a igreja batista, não fale mal de igrejas e denominações dentro da sua casa, porque o seu filho vai acreditar em você. E o dia que ele tiver uma decepção, uma frustração, um medo e sair da sua igreja ou da sua denominação, ele vai se perder para sempre, porque ele não vai ter saída. Papai disse que aqui era ruim, ali era ruim, ali era ruim. Onde que é bom? É na church? É na comunidade? Aonde? Ele vai ficar perdido, por quê? Porque nós aprendemos a servir a Deus em casa. Esse homem, ele anda nos caminhos do Pai, ele prospera e ele vive, gente, em paz. Aqui começa bem a história dele, no capítulo 17, 2 Crônicas, verso 10, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Escute uma coisa, você pensa que é um homem comum, uma mulher comum, uma pessoa comum, você não é. Quando você recebeu Jesus, Efésios capítulo 1, verso 13, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O mundo espiritual reconhece você, o mundo espiritual sabe a tua fama, o mundo espiritual sabe quem vive dentro de você, o mundo espiritual sabe que o Espírito de Deus está aí dentro de você. Não é por causa de nenhuma perfeição que você tem, não é porque só Deus se agradou de ti, mas porque Jesus Cristo entrou no teu coração, limpou os teus pecados e preparou um lugar onde Deus tem um trono aí dentro de você. Você é o palácio onde o Rei da Glória mora. A virtude e poder dentro de você, você nem sabe disso. E você acha que as pessoas perto de você não percebem isso? Você acha que o mundo espiritual não conhece a tua fama, mas você tem fama. Aqui, o terror do Senhor, o temor do Senhor cai sobre todas as nações. Pastor, mas eu entro num lugar e parece que eu não sou bem-vindo. É um mundo espiritual dando um piti, reagindo por causa da presença de Deus na sua vida. Isso acontecia, sabe com quem? Com Josafá, ele viveu em paz. E aí, no meio da paz, no mundo tereis aflições. Deus, ele começa a treinar a gente. Eu gosto muito de Juízes 13, quando Deus fala assim: então essas foram as nações que o Senhor deixou para treinar Israel, porque eles não conheciam as guerras. Você nunca vai conhecer o teu Deus se você não passasse pelas crises que você passou. Por isso, repita comigo: não entregue os pontos. Diga isso. Pensa num time perdendo, que você fala, não vai dar. E vem uma grande virada nos últimos minutos da prorrogação. Não entregue os pontos. Depois disso, sucedeu que os moabitas, os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, também conhecido como edomitas, ou descendentes de Esaú. Aqui tem os descendentes de Ló, moabitas, descendentes também de Ló, amonitas, capital da Jordânia, e se juntam 3 contra 1, uma covardia. Eles vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens da notícia, dentro da casa de Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, além do mar, e esses que já estão em Hazazon Tamar, que é a En-Gedi. Eles estão ali, eles já estão no Batel. Não vai dar tempo. A notícia, por que você não me avisou antes? Eu daria tempo de eu me preparar. Eu fui surpreendido. São surpresas amedrontadoras. O que você tem? Eu tive medo. E Josafá teve o quê? O que é natural a gente ter, medo. Por quê? Você vai enfrentar o que você nunca enfrentou. Você vai ter uma luta que você nunca lutou. Pastor, eu já lutei 1 contra 1. Eu já venci aqui uma dor de barriga. Já venci aqui uma febre. Eu já tive catapora, já tive cachumba. Cuidado para a cachumba não descer, lembra disso? Você teve isso?
As crianças de hoje não tem mais isso, né? Cachumba. Isso acabou, né, gente? Isso acabou, cachumba. Eu lembro que eu tive catapora numa Copa do Mundo. Gente, pensa uma catapora que veio numa boa hora. Aí ele falou assim, você vai ficar 30 dias em casa, não vai poder ir para a escola. Ai, que triste. Na qual eu assisti todos os jogos da Copa com catapora. As crianças de hoje não tem mais catapora. Então, quando a gente vai vencendo essas lutas, de repente recebe uma notícia que você nunca enfrentou, uma doença que você não enfrentou. Eu nunca tinha enfrentado o Covid. Você enfrenta o câncer. Não, é diferente, eu tenho medo. Normal, gente, normal. Medo é normal. Que não pode ser viver no medo. E esse homem, ele reage de uma maneira impressionante. Ele fala, pera aí, eu conheço meu Deus. Ele tinha experimentado uma luta em 2 capítulos anteriores. Um rei chamado Acabe, pensa num bicho ruim, casado com uma mulher, pensa, não valia nada, casado com Jezabel. Jezabel tem um significado em hebraico, ela não presta, ela é um lixo, é isso que significa Jezabel. Alguns autores bíblicos, inclusive, acreditam que era um apelido que o povo de Israel dava para essa mulher, que devia ter um outro nome, mas o significado do nome encaixou naquilo que ela era de verdade. Eles vão para uma guerra, e Acabe manda ele vestido de rei, só que Acabe vai vestido de soldado comum. Então Josafá entrou de bobão, entrou de tolo, no meio de uma guerra, gente. Ele é cercado. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. Ele não era rei de Israel, ele era rei de Judá. Acabe mandou ele para ele ser destruído. Fica fazendo aliança com o ímpio, fica. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por isso, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Quando viram, é o rei de Israel, o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou, ele orou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. 2 Crônicas 18, de 31 a 32. O mundo espiritual vê a mão do Senhor te protegendo, mas esse homem estava vencendo aqui a catapora, estava vencendo o sarampo, estava vencendo a cachumba. Vem uma briga maior, mas quando vem a briga maior, está vindo contra você 3 exércitos, é uma multidão, está ali do lado, está no bairro vizinho. O que ele está falando aqui, gente? Agora vem algo novo aí, mas eu conheço Deus. Olhe para mim, diga assim, os inimigos de sempre, diga isso. E também diga, o meu Deus de sempre. O mesmo Deus que livrou Daniel, o mesmo Deus que salvou Jonas e vomitou ele na praia, o mesmo Deus que honrou Arão, o mesmo Deus que levou Elias para o céu no redemoinho, seguido de carruagem de fogo, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que se encontrou com Jacó no Val de Jaboque, é o mesmo Deus. Eu te conheço. Aqui, ele não conhece de ouvir falar, como Jó. Eu ouvi falar lá na igreja, que tinha uma irmã doente, que tinha um irmão com um problema no casamento. Eu ouvi falar, esse domingo, veio uma irmã na igreja, pastor João, irmã Ivete, ela não podia engravidar, botaram ela na cadeira da bênção, profetizaram um bebê no ventre dela. Você olha que coisa, não é que ele engravidou, ela não podia engravidar, os médicos já tinham desacreditado, já tinham feito um monte de outros planos, e Deus fez o milagre. É gente que conhece de ouvir falar. Esse homem aqui, os olhos dele já viam o Senhor. Deus já fez na minha vida. Deus já me livrou. Eu clamei no meio de uma guerra, Deus me ouviu. Eu te conheço. E aí, o que ele faz? Ele abre o paiol de munições, ele vai pegar a carabina, a escopeta, o fuzil AR-15, ele vai pegar a granada de alto impacto, TNT, ele está indo com metralhadora, com pontos, ele vai pegar uma arma nuclear. Qual é?
Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá, para todo mundo. Ele vai buscar, gente, se tem algo que coloca o inferno de joelhos, é o jejum e oração. Em Mateus capítulo 17, em Marcos capítulo 9, Jesus está descendo do Monte Tabor, provavelmente é lá. Ele chega em Nazaré, tem uma criança endemoniada, os discípulos são repreendidos pelo pai da criança lá. Trouxe meu filho endemoniado, teus discípulos não puderam expulsá-lo, não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus, me traz essa criança aqui. Aí ele faz a seguinte pergunta em Marcos capítulo 9, 21. Desde quando acontece isso? Ele falou, desde bebezinho, desde que era uma criança. O espírito imundo vê Jesus, sacode o garoto, dá um piti, violentamente, grita, cai no chão, espumando. Parece que ele morreu. Morreu não, levanta o menino. Quando os discípulos chegam em casa, eles perguntam para Jesus, porque não conseguimos expulsá-lo, por causa da pequenez da vossa fé. Mas essa casta, esse tipo, essa hierarquia, não sai com coisa alguma, diga, não sai, a não ser com jejum e oração. O jejum, gente, coloca o inferno de joelhos. O jejum não é maluquice. O jejum é quando você tira da tua vida o prazer para se encontrar com Deus, porque só tirar a comida não vai funcionar. Vai no endocrinologista, vai no nutricionista e aí tira a comida. Você tem que misturar, você tem que pegar e colocar assim, dentro daquele caldeirão, daquela panela de pressão. Você da tua frigideira tem que botar, diga, fé, oração e jejum. Pronto, é a receita da vitória. Pega aí, Ana Maria Braga, pega aí essa receita, porque essa é a receita dos vencedores. É muito melhor do que o espinafre do Popeye. Jejum, oração e fé. Diga, jejum, oração e fé. E ela faz isso. Esse homem aqui, ele não brinca não, ele abre o paiol de munições e ele pega um negócio junto chamado Super Bond. Você já deve ter colado o teu dedo do Super Bond, alguém já colou? Ou só eu? Não, vou ter logo no início fazer aquele teste, é nada. Aí tu testa, aí tu grita, mãe, e agora, minha mãe, agora? Você vai ficar com o dedo colado aí, que ele vai colar as tripas. Aliás, que colava as tripas era chiclete. Lembra, ping-pong? Colava as tripas, cuidado para não colar as tripas. Aqui ele fala, e Judá se ajuntou, se ajuntou, para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. É quando a família, marido, a esposa, o irmão, a irmã, o pai, o filho, a mãe, a filha, quando nós nos ajuntamos, a gente tem que crer naquilo que a Bíblia diz que é verdade. Eu experimentei isso muitas vezes na minha vida. Me lembro, não vou esquecer de um culto, eu estava muito triste. Fui fazer um congresso, uma imersão para pastores. Eu sentei, eu falei assim, penso num lugar quente, muito quente. Aí eu fui de chinelo, de bermuda. Peguei lá minha camiseta mais velha, falei, eu não quero ser, mas não tem jeito, onde eu vou, pessoal, ser o pastor Lobo. Uma vez a pessoa falou assim, você parece tanto o pastor Lobo. Eu falei, eu sou o pastor Lobo. Ele, para com isso. Não acreditou não, ele veio falar comigo, eu falei que era, eu falei, eu vou embora. Mas aí eu sentei meio lá atrás, disfarçado, começou na terça-feira. Aí tinha um pastor pregando, eu não conhecia o pastor. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem uma vocação para mim, um chamado para mim, dentro dessa área, eu já era ordenado pastor já há alguns anos, há muitos anos, aliás. Eu falei assim, no final, aquele pastor ali, essas igrejas, que reparte unção, que fazem posição de mãos com óleo. Falei, se o Senhor tem um chamado para mim, eu com Deus. Aquele pastor que está pregando, gente, como a gente tenta o Senhor, né? Deus tem mais o que fazer, né, gente? Não tem? Mas Ele está preocupado comigo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele está comigo. Ele estava com Josafá, Ele está contigo. Eu falei, se o Senhor está comigo, eu vou pedir um sinal para o Senhor. Antes de terminar esse congresso aqui, terminar numa sexta, no sábado, aquele pastor, eu apontei, aquele pastor vai me chamar lá na frente e vai jogar esse óleo sobre a minha cabeça e vai me ungir.
Se passou terça, quarta, quinta, sexta. Eu tinha esquecido daquilo que eu falei com o Senhor. Olhe para mim. Deus não se esquece daquilo que a gente fala com Ele. Não se esquece. Ele não deleta o teu e-mail, não. Ele não faz vista grossa para o WhatsApp que você mandou. Você vai mandar mensagem para ele no direct, ele vai ver. Ele pode não responder nada, mas que ele vai ver, ele vai ver. E ele não vai esquecer. Chegou lá sexta ou sábado de manhã. Não, vamos fazer aqui um momento agora de transferência de unção. Chama Josué, filho de Nun, homem quem é o Espírito. Coloca a mão sobre ele, reparte a tua unção. Vamos embora fazer. Chamou todo mundo. Eu entrei lá, uma igreja enorme. Entrei lá no final, daqui a pouco uma pessoa bateu no meu ombro assim. Falou, o que é? O pastor está te chamando ali. Eu lá no fundo da igreja, aí eu olhei assim, ele fez assim. Quando ele falou assim, de onde que o senhor me conhece? Eu fui subir, mas aí também um altar dessa idade assim, parece um muro de escalada. Eu nem peguei, na velocidade que eu vim, eu já peguei, já pisei, já subi. Ele não era para subir não, mas agora eu estou aqui. Deus me mandou te chamar aqui. Ele pegou aquele óleo, gente. Sabe aquele óleo que você vai ficar uma semana, você vai passar shampoo de jojoba, Neutrox 2 e não vai sair? Olha que eu não tenho cabelo, hein? Derramou aquele óleo, gente. Tudo que aquele homem profetizou na minha vida tem acontecido. Por quê, gente? Porque quando a gente liga na terra, o céu é afetado. Quando você concorda na terra, a unidade, porque o reino, o ministério dividido, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. O que vai acontecer, gente? Vai rachar. Uma célula dividida, racha. O marido quer visitar a vovó. É nada, na verdade ele quer ir para a praia pescar. Quem quer visitar a vovó é a esposa. E fica aquela confusão, aí no final, um vai para o lado do outro, aborrecido, vai jogar na cara o ano inteiro, mas eu não queria visitar tua mãe, aquela bendita. Eu não queria ir para a praia, você traz esses peixes fedorentos para eu limpar no final, eu ainda tenho que ficar com cheiro de fritura o mês inteiro. Diga casa dividida, diga igreja dividida, ministério dividido, famílias divididas, filhos divididos, não prosperam. Judá pegou o super bonde e falou, bora juntar todo mundo aqui. Ele junta todo mundo e ele se encontra com Deus. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Aí ele foi para o templo. Aí ele recebeu a notícia em casa e foi para o templo, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus do céu? E não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ele, na verdade, ele está sendo assim, ele está chegando e está dizendo para Deus o que Deus é, e Deus sabe que Ele é. Então ele está preparando o terreno para avançar. Deus, eu sei que tu é forte. Já viu? Mãe, você sabe, eu sei que você sabe cozinhar bem. Você é a melhor da vizinhança aqui. Melhor que a titia, melhor que a vovó. Você devia ir para o Masterchef. Ele começa a convencer a mamãe, tá, fala logo o que você quer, eu quero bolinho de chuva. O que você quer? Não, eu quero, está chegando Natal, rabanada. O que você quer? Então ele está dizendo para Deus, qual a novidade? Mas ele está o quê? Ele está cercando o cabrito aqui, meu. Ele está começando o quê? A dizer para Deus quem ele é, para Deus, ó, eu sei que tudo isso aqui é moleza para você, para o Senhor, não pode falar você. Encontro com Deus, e aí ele fala, peraí, que história é essa que os inimigos estão vindo contra mim? O Senhor me prometeu, eu tenho a promessa. Por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar amedrontado? O nosso Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, está vendo? Nós até consagramos aqui ao Senhor esse lugar aqui. Como é que está vindo esses moabitas, esses amonitas, esses edomitas, para tomar? Deus, eu consagrei ao Senhor. Como é que o inimigo vai roubar esse carro? Esse carro aqui ele bota, pertence ao Senhor. Deus é fiel. Já viu aqueles carros? Deus me deu. Já viu ele bota assim? Deus me deu. Um Passat velho, não tem? Fiat 140, não tem, eu fico citando assim, esses carros mais antigos, mas não é verdade, gente.
Brasília, Deus me deu. Aí ele bota em cima assim, vendo, 999-9699, viu? Aí tem aqueles mesmos Jesus olhando, seu ingrato, eu te dei, você vendeu. O Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, eu já pego lá, tem 4 cavaleiros do Apocalipse, ele já coloca 5 aqui, gente. Sobre espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentamos diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa e clamaremos a ti em nossa aflição e tu nos ouvirás e livrarás. Foi a promessa, está lá em 2 Crônicas capítulo, 1 Crônicas capítulo 8, o Senhor prometeu, foi o Senhor que falou. Você não pode prometer para a criança aquilo que você não vai dar, prometeu, já era. Tem um irmão aqui na Bíblia, aqui na igreja, que tem um menininho. Gente, ele decora assim os livros da Bíblia, melhor do que muita gente aqui. Ele dá as 4 leis espirituais. O menino é uma benção, ele corre, me dá um abraço. Aí um dia desse ele falou assim: pastor, me dá um Kinder Ovo. Eu falei: dou. Gente, toda vez que eu olho para ele, eu falo assim: meu Kinder Ovo. Amor, hoje à noite tem que trazer esse Kinder Ovo. Me lembra disso, meu amorzinho? Eu tenho que trazer esse Kinder Ovo. Você não pode prometer para criança, porque Deus me prometeu. E por que eu estou aqui preocupado? Agora que veio, Deus veio a espada, mandando a real. Lembra que ele estava cercando o ganso? Lembra? Agora ele vai falar a verdade. Agora que ele entra no assunto. Amado mestre, agora pois, eis que os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, eles driblaram a Jordânia. Eles vêm do Egito, eles vêm de entrar na terra deles, assim, nessa terra vocês não vão entrar não, vocês vão direto para a terra que eu prometi para vocês. Mas deles se desviaram e não destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste dar. É mais ou menos o seguinte: mãe, ô pai, você me deu esse brinquedo, e minha irmã está dizendo que vai tomar. É mais ou menos isso. Estou reduzido para uma criança que está aqui presente, entendeu? O Senhor me deu isso aqui, está vendo, mamãe? Essa porção, essa herança, isso que eu queria. Mamãe, o meu irmão está pegando meu pedaço de bife que você me deu. Pronto, é isso que está dizendo. Você me prometeu o bico do pão, aquele torradinho. Está reclamando com o pai dele. Não vai fazer nada não? Ó nosso Deus, não julgarás. O Senhor que tem poder sobre as nações, o Senhor que colocou a gente aqui, o Senhor que expulsou as nações. E aí, Deus, você não vai fazer nada? Olha que a injustiça que eu estou vivendo, olha o sofrimento que eu estou vivendo. E ele continua: eu estou, como diriam os antigos, que nem cego no meio do tiroteio. Eu não tenho força, eu não sei o que eu vou fazer, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer. O que você vai fazer? Não sei. Gente, é tão bom quando você não sabe fazer, porque aí Deus pode fazer tudo. Quando você não sabe o que fazer, quando disserem para você assim, ó, isso é impossível, diga assim: glória a Deus. Você pode fazer isso? Então eu vou repetir: isso que você está pensando aí, isso que você está querendo, é impossível. Porque aí o negócio saiu, quando era possível, você ia ter que resolver a bronca. Agora, aí Deus, agora é tua área, é impossível. Sou que é o Deus do impossível, não sou eu. O impossível é do ser. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força. Quando você jejua, você fica fraquinho. Você jejua, você tem umas vertigens, tem umas tonturas. Você fala: mas eu nunca tive isso. Você está acostumado a daquelas caminhadas de 1 hora, aquela corridinha. Você fala: meu Deus, eu estou sem força hoje para levantar da cama. Quanto mais de viver o dia de 24 horas. Estou sem forças. Eu não sei o que fazer. Aí Deus, Ele olha para a gente: mas meus olhos te veem, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Diga: super bonder.
Faz assim com a mão. Super. Gruda o dedinho. Deixa o super. Estava a família toda, estava a igreja toda, estava a célula toda, estava o pai, estava o filho, estava o netinho, estava o bisnetinho, estava até aqueles filhos que são enxertados no meio, sabe como é que é? Não é filho do vizinho, mas está sempre aqui em casa. Não tem isso, gente? Tem. Lá em casa sempre teve isso. Sabe, minha mãe falava, não, esse aqui é filho postiço. Por quê? Porque ele estava lá, ele tomava café, ele já acordava, ele era gordinho, amigo meu, veterinário hoje, Minas Gerais, lá de Pato de Minas. E ele já chegava em casa e falava assim, tia, fez ovo no café da manhã? Não fiz, mas vou fazer para você, meu. Você quer ovo? Vou fazer ovo. Então ele tomava café da manhã, almoçava, jantava, se deixasse ele dormia lá. Ele não dormia porque a casa pequena, para 4 filhos naquela época, imagina botar mais um, não tinha mais onde colocar. Então junta todo mundo. Eles se juntaram, os nossos olhos, todo Judá estava de pé. Deus ouve a todos. Dai ouvidos, Deus levanta um profeta, chamando Jaaziel. Jaziel era o reitor da Faculdade Batista. Jaaziel. Esse homem levanta, ele é sacerdote, ele é da tribo de Levi, ele fala, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis. Lembra que ele estava com medo? Lembra que ele estava apavorado? Lembra que ele estava assustado? Lembra a notícia ruim? Lembra que o inimigo estava ali no bairro do vizinho? Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Diga, a peleja não é minha, a guerra não é minha, entrega na mão do Senhor. O jejum faz isso. Por que jejuamos nós? E os discípulos de João, e teus discípulos não jejuam. Como jejuarão os filhos da boda, enquanto o noivo está com eles? Haverá dias que o noivo será tirado, então jejuarão. Presta atenção, não se jejua em dia de festa. Vai ter festa de aniversário da tua esposa, vai ter festa de 15 anos da tua filha, vai ter um casamento que você vai de um amigo. Não se jejua em dia de festa. Não vai combinar de fazer jejum no Natal, é ceia. Nem no Ano Novo, que tem outra ceia, podiam distribuir essa ceia, né, um pouquinho mais no ano, mas resolveram fazer junto. Mas um dia de festa não é dia de chorar, porque o jejum é uma humilhação. A palavra para jejum é nesteia. O povo de Israel se humilhou, buscou o Senhor, o rei chamou todo mundo. Imagina o rei, gente, sem direção. Imagina o líder sem saber para onde vai. Imagina o piloto do avião falando assim, gente, acabou o combustível, nós nos perdemos aqui no radar. Vamos orar junto, pelo amor de Deus. Foi isso que aconteceu com Josafá. Ele conhecia Deus, mas ele fala, peraí, nós temos uma esperança. Os nossos olhos estão no Senhor. Vamos juntar para orar, vamos juntar para clamar, vamos ficar todo mundo junto. E Deus ouviu a todos. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ele ouviu Jerusalém, ele ouviu o país inteiro Judá, mas ele ouviu também o rei. Assim vos diz o Senhor, não temais. Deus ouve todo mundo. Deus não ouve só a oração do pastor, não, querido. Deus está dentro do teu quarto. Vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta. O teu Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Você quer saber onde é que está Deus? Está dentro do teu quarto. Está dentro do lugar secreto. Que pode ser o teu carro, pode ser o teu banheiro, pode ser a tua sala, pode ser a esquina da tua rua. Ali o teu Deus está contigo. Deus não se surpreende. Ai, você foi mesmo? Eu não sabia que os habitantes estavam vindo. É mesmo? Ainda bem que você me avisou, Josafá. Eu estava aqui, ouvindo história dos anjinhos, estavam fazendo para mim uma serenata com as suas harpas. Josafá, se você não me avisa que você estava com essa crise, Deus fala assim, fica tranquilo, amanhã vocês descereis com ele. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Esse vale aqui, chama vale de Beraca, diga Beraca, ou Biracá, é vale da bênção. Fica entre Jerusalém e Hebron. Jerusalém ao norte, Hebron ao sul, 20 quilômetros, é daqui exatamente, eu gosto de fazer os roteiros, aliás, estamos indo
para a Grécia e para a Turquia. E você que ainda não se inscreveu, nós vamos fazer um encontro aqui no final desse mês, ainda eu vou tratar numa segunda ou terça-feira, final desse mês eu vou avisar vocês, para aqueles que ainda não se decidiram, para que venham aqui, para ver como é que vai ser o roteiro. E eu vejo o roteiro, eu falo, não, daqui para ali, nós vamos de Nazaré para Jerusalém, eu vejo quanto tempo tem, a geografia fica na minha cabeça. E aqui no Vale de Iberaca, a gente fica exatamente a distância daqui até o aeroporto Afonso Pena. É isso. Vocês vão caminhando. Amanhã, vocês vão descer a ladeira, vocês estão no Monte Sião, vocês estão lá no alto, vocês vão descer e ir para baixo, até o inimigo te empurra, então vai ser tranquilo. Você vai descendo, e quando vocês chegarem, vocês vão chegar num lugar chamado, na extremidade do vale, pela ladeira de Ziz, de fronte do deserto. Deus já sabia, e falou, deixa que eu resolvo. Josafá, deixa que eu resolvo. Segundo Crônicas 20:17, nessa batalha não tereis que pelejar, fique parado, postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, que o Senhor estará convosco. Não é que o Gabigol está escalado para jogar no ataque do teu time, não. Não é que Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, então, não é isso. Deus, Ele está no teu time, já era. A vitória está sacramentada. Porque Deus não perde. Gabigol perde, Cristiano Ronaldo perde, Messi perde, Neymar perde, eles colecionam também derrotas. Mas Deus não perde. O Senhor pode descer. Eu já sei, não fui pego de surpresa. Se chegar lá na beira do deserto, eu vou estar com vocês. Fica tranquilo, fica parado. Nem faz aquecimento, não precisa nem alongar. É só descer e desce fazendo festa. Os inimigos de sempre, o Deus de sempre. Eu gosto desse versículo, Jó 5,19. De 6 desgraças Ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Diga nada. Gosto muito de Lucas capítulo 10, verso 18, nenhum dano vos fará. Você vai pisar em serpentes, escorpiões, todo o poder do mal, nada absolutamente vai causar dano a você. E aí eles começam a cantar. Nós cantamos louvores, porque nós trazemos Deus. O louvor é a maneira como nós entramos na presença de Deus, e quando nós preparamos, quando você está aqui no louvor, não chega atrasado não, meu irmão. Você está preparando um trono para Deus vir visitar. Hoje, o Espírito de Deus está aqui, querido. Ele não está trazendo para você um sermão aleluiado, uma palavra que te modifique o teu coração entristecido. Deus está aqui. O Senhor está aqui. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Samuel, Clarissa, Bruna. Quem são os cantores? À frente. Pastor, a gente geralmente vai à retaguarda, né? Não, à frente, cantando e louvando o Senhor por sua majestade. Cantava assim, dei graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. E aí, gente? Lembra da virada na prorrogação, lembra? Você está vendo aqui, gente? É o Coxa sendo campeão do mundo, virando contra o time do Real Madrid. Aos 45 do segundo tempo, o Coxa estava perdendo de 3-0. Você está entendendo? Gente, eu quero fazer você entender. Vou mudar então o prazo aqui, vou mudar aqui a história. É você, minha irmã, que vai receber uma pessoa que você ama na sua casa. Aí faltando 5 minutos para a pessoa entrar, você esqueceu, a comida torrando dentro do forno, você levanta assim, pronto, parece um frango de macumba, todo preto. Você entendeu? Você fala, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Foi isso, gente. Agora, Coxa na final do Mundial, forcei a fé, não forcei? Mas eu oro por você, oro. Vou me alegrar o dia que acontecer. Talvez eu já esteja com o Senhor. Quando começaram a cantar e entoar, grava isso, ô Datena, faz o corte. Grava para ficar na memória de Bom Retiro. Vai, né? Vai que essa palavra profética se cumpre, porque
que eu estou brincando só, tá bom, gente? Eu estou só, né? Eu estou aprofundando na fé aqui. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas, armadilhas. Tem uma versão que diz: Deus lançou confusões. Para de ficar ouvindo aquilo que não presta. O louvor é a palavra de Deus que é cantada. Limpa da tua lista do Spotify. Talvez você ainda tenha CD em casa. Outro dia tinha um irmão vendendo um DVD, um aparelho DVD. Eu falei: mas quem compra isso ainda? Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você canta. Cante louvor ao Senhor. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, os edomitas, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e moabitas atracaram os do monte Seir. Confusão. Para destruí-los, aniquilaram, depois de massacrar os homens de Seir. Destruíram-se uns aos outros. Sabe aqueles inimigos que você tem? No trabalho, na escola, na vizinhança. Lembra disso? Um devora o outro e no final, quem é o vitorioso? Você. Você venceu por WO. Olha que coisa. Cadê aquele time do Real Madrid? Não veio, perderam o avião lá em Madrid. Olha, eles tinham uma conexão em Barcelona, não saiu. Coxa é campeão mundial. Gente, ele se autodestruiu, teve uma confusão no vestiário, está entendendo? Teve uma confusão. Lembra da moça que queimou o frango? Lembra disso? Um vizinho que morava na tua casa mandou entregar para você a melhor comida do iFood, porque ela esqueceu de trocar o endereço da sua casa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Gente, pensa um dia que eu estava assim com fome, falei: vamos embora rachar uma pizza? Eu falei: não, quero só metade. Pedimos uma pizza, Fabíola, está demorando. A pizza foi para casa do Christian. E também já fui para o Paulo e para a Lilinha. É verdade. Gente, é o Vale de Beraca na tua vida. Foi o Vale de Beraca. Eu falei: cadê a pizza? O estômago colado no intestino, colado no pulmão. Deus vira o jogo. Você estava esperando aquela pizza? Você estava esperando? Gente, a pizza de presunto de Parma, gente, com queijo mussarela de búfala. Ela tem um molho assim de azeitonas pretas, assim picado. Gente, com queijo assim, você levanta. Pensa o negócio agora. Eu sei que é hora do almoço, mas na janta você vai pensar nessa pizza. Na hora da janta você vai pensar. Crise em bênção. Para encerrar. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se havia visto o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. O que tinha? Os exércitos destruídos. Não escapou nenhum só dos inimigos. Diga: nenhum inimigo. Ninguém vai resistir ao teu Deus. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos, encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tanto despojo que levaram 3 dias para recolher tudo. É como se o shopping Barigui, o shopping Miller, eu vou dizer, o shopping Curitiba, o Pátio Batel, deixasse todas as portas abertas, fala assim: entre e pega o que você quiser. Pronto, vocês estão entendendo o que aconteceu? Tinha os carros na promoção lá, sabe que você junta a nota fiscal, concorre a carro? Pode levar o carro também, é teu, está aqui a chave. O que você quer? Se quer uma joia, entra dentro da Vivara e pega o que você quiser. É isso que ele está dizendo. Gente, eu estou dando um exemplo, não é para vocês irem no shopping, não, pelo amor de Deus. Vocês estão caminhando comigo? Vocês estão entendendo, gente? Depois a gente corta isso da mensagem, senão vai ter gente aí fora. Não, o pastor prometeu. Ao 4º dia eles se juntaram no Vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale da Bênção até o dia de hoje. Sabe esse lugar de crise? Chama ele de Vale de Beraca. Chama ele de Vale de Bênção. Busca o Senhor. Faz assim um super bonde com a tua família, com quem crê com você. Junta para orar contigo. Junta a tua lista de impossíveis. Vamos orar comigo. Eu estou sendo imprensado, eu estou sendo ameaçado. Eu estou sendo... Gente, nada vai impedir a mão, o favor, o poder de Deus na sua vida. Nada.
termina assim: ó os vizinhos fofoqueiros. Você viu o que aconteceu com ela? Quando todos os reinos vizinho é uma benção, souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. Sabe o que seus vizinhos vão falar? Sabe o que aquelas pessoas vão falar? Que estavam combinando te destruir? Não se meta com ele, ele é filho de Deus. Não se meta com ele, Deus está com ele, hein? Você vai se dar mal. E encerra do mesmo jeito que começa. Segundo Crônica 17, Josafá, rei de Judá, voltou em paz. Diga: em paz. Voltou para sua casa. Começa em casa, termina em casa. Voltou em paz ao seu palácio de Jerusalém. Amém? Vamos ficar em pé. Hoje você que visita a gente, eu fui bem delicado, tivemos muitas atividades aqui no culto, mas você não podia sair daqui sem essa palavra. Deus, Ele não é surpreendido por nenhuma das más notícias que você recebeu. Deus, Ele não está distraído de maneira que não possa perceber que os inimigos já estão subindo pela ladeira de Ziz. Deus, Ele não está desatento para não enxergar que os inimigos já estão ali no bairro do vizinho, que são grandes. Deus sabe que você não tem força, Deus sabe que você não tem estratégia, Deus sabe que você não sabe o que vai fazer, mas Ele sabe que teus olhos estão no Senhor. Peça socorro ao Senhor, busque a Deus, Deus vai te responder. Você está aí perdido por causa de filho, busque a Deus, Deus vai trazer de volta os seus filhos. É uma luta que você não vai ter mais que guerrear, você não entendeu? A oração que você faz, teu filho pode rejeitar os teus ensinos, pode rejeitar os teus conselhos, mas a oração, gente, ele não consegue impedir de chegar. É Deus que colocou confusão sobre os exércitos dos inimigos, é Deus que vai colocar paz na tua casa. Se ajuntem, busquem ao Senhor, conte para Deus o que Ele é, quem Ele é. Tu és Deus sobre as nações, foi o Senhor que me deu isso aqui, paizinho. Deus sabe, lembra, Deus, eu estava enrascado, eu estava cercado por um exército, os inimigos vieram me atacar, eu clamei ao Senhor, eu te conheço, Deus. Convida Deus para arregaçar as mangas e lutar em teu favor. Convide Deus para visitar você no meio da guerra. Convide Deus para virar o jogo em teu favor. Pastor, eu já estou vendo o juiz apitar o final, eu já estou vendo o Galvão Bueno gritar, ergue o braço, mas antes disso, Senhor, dá uma resposta, vira o jogo para mim, olha, veja o meu clamor. Deus, Ele ouve e responde, amém? Deus falou com você, querido. Você quer clamar a Deus? Eu estou entregando o voto que eu fiz ao Senhor. E eu quero orar por todo mundo, como Josafá orou por Jerusalém, orou por Judá. Hoje é dia, não da gente lutar com o braço forte, com a inteligência da gente. Hoje é dia da gente chamar a Deus para lutar pela gente. Você quer isso? Se você tem uma luta, é agora. Sai do seu lugar e vem aqui. Amém. Diga para Deus aí, dê nome aos seus inimigos, dê nome. Se é dívida, se é doença, se é confusão em casa, dê o nome do impossível. Você tem que falar com Deus como Josafá falou. Não fique enrolando Deus. Diga para Deus a verdade, diga para Deus a realidade. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós nos juntamos a Josafá essa manhã. Nós não temos nem força, nem sabedoria. Nós estamos cercados, Senhor Deus, porque aquilo que vem contra nós, essa onda que vem contra nós, vai nos afogar, Senhor.
e nós não temos como escapar. É por isso que essa manhã nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos pedir socorro ao Senhor. Deus olha para os nossos adversários e olha para a nossa fraqueza. Deus prepara para nós te louvamos aqui, como Josafá, como os levitas, como o teu povo, e nós decidimos colocar os nossos olhos em Ti, nós decidimos clamar a Ti, nós decidimos buscar a Ti, Senhor. Eu entrego agora em nome de Jesus, Pai. O Senhor sempre ouve a minha voz, Pai. Agora eu quero colocar a vida dos Teus filhos, o clamor dos Teus filhos, que se juntam aqui no altar, para que eles saibam que o Senhor é Deus, para que eles digam que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, transforma esse lugar num vale de Beraca, Senhor. Transforma esse lugar no vale da bênção. Derrota os nossos inimigos, lança a confusão, lança as tuas emboscadas contra aqueles que querem nos destruir. Pai, nós escolhemos te amar, nós escolhemos confiar no Senhor. Os outros confiam em carros e cavalos, mas nós, essa manhã, fazemos menção do nome poderoso do Senhor. Despede, Pai, o teu povo ameaçado em paz. Despede o teu povo perseguido em paz. Despede o teu povo que está cercado em paz, sabendo que os seus adversários já estão consumindo, Pai. Eu os abençoo e eu reclamo as tuas promessas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Levanta a sua mão agora. Sai recolhendo os despojos agora. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Diz amém, eu recebo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.